Gostaria de agradecer ao convite para participar aqui desse debate, essa conversa sobre os problemas que houve do VAR no último campeonato agora. Acho que é da maior importância nós falarmos, levantarmos aí os problemas que ocorreu durante aí o campeonato, para que possa se corrigir realmente. Então, gostaria de aqui a gente dar início e saber de vocês qual o ponto de vista, de que forma nós podemos. Bom, deputado, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? O VAR veio aí para dar soluções, né? Para minimizar os erros, diminuir os erros e está dando mais polêmica, né? Então, a gente está aqui para debater isso. Na minha opinião, como torcedor, foi jogador de futebol, vice-presidente do SAFED, mas também estou como torcedor querendo entender um pouco mais sobre essa situação de VAR, em termos de interpretação. A gente sabe que na Europa o tempo é menor, os erros são menores, então eu acredito que aqui o erro continua a ser humano. A gente não pode colocar culpa no VAR. Acho que o VAR veio com essa ferramenta, acho que as pessoas que estão mexendo, que não estão sabendo usar a ferramenta, a gente está aqui para a gente tentar esclarecer, tentar entender e vamos falar sobre isso. Bom, eu concordo com a posição do William. Eu acho que o problema não é da ferramenta, e sim das pessoas que estão aplicando essa ferramenta, os critérios que estão sendo adotados, ou a falta de critério, né? Que é melhor dizer, em vez de critério, a falta de critério. Isso aí é o meu primeiro posicionamento. Bom, eu primeiro quero agradecer, cumprimentar o Chiquinho e aproveitar e estender meus cumprimentos a todos que estão participando desse debate e dizer o seguinte: Chiquinho, eu essa semana preparei um vídeo falando sobre o VAR, mas de uma forma, Fernando, muito assim, empírica, sem um conhecimento técnico. E quero te parabenizar pela iniciativa de começar uma discussão sobre o VAR no Brasil, que na verdade está uma vergonha. Hoje nós não sabemos se os erros são cometidos por engano, por um equívoco qualquer, por despreparo ou por má intenção. As coisas estão sendo tão visíveis, estão sendo tão claras, que fica difícil você contestar. Fica difícil você admitir que a mudança de comportamento, como o Fernando muito bem falou, o William, que são ex-jogadores profissionais, vocês bem falaram, fica difícil de você entender que hoje a condução da partida já não é mais do árbitro de campo. A condução da partida passou a ser feita pelo VAR. E o Chiquinho, que teve a iniciativa, parece que em 2019, de entrar com um projeto de lei para discutir essa questão, eu acho que já está na hora, Chiquinho, de brigar pelo teu projeto de lei, exigir que o VAR seja controlado, porque senão teremos o desprazer de ver mais uma vez o Ministério Público entrando na discussão do VAR e daqui a pouco nós vamos ter que ver o STF decidindo o que vai acontecer, porque estamos a ver uma coisa muito vergonhosa. Bom, primeiramente quero agradecer a presença, pelo convite aí do deputado. E vejo que a questão do VAR, ela veio para poder melhorar a situação do futebol. E, na verdade, está criando muita dúvida. E infelizmente, eu estou falando até como torcedor, a gente não sabe qual o critério que eles utilizam. E a gente espera que, com a lei aí, que consiga ser aprovada, a gente possa ter mais visibilidade para o futebol, que o futebol seja mais... As pessoas vejam o futebol com mais clareza, para que a gente possa dar sequência na vida do futebol e no trabalho. Gostaria de agradecer a presença do deputado federal Chiquinho Brazão, sendo pioneiro, a brigar pelo torcedor, pelos atletas, pelos gestores, pelo fato de dar transparência ao VAR, que eu acho que precisa hoje. A gente tem o VAR de forma não 100%, a gente sabe que está em momento de aprimoramento, a gente sabe que está no início de um trabalho, mas de toda maneira a gente precisava de alguma iniciativa desse porte para poder dar essa transparência, não só ao torcedor, à população em geral. A gente sabe que o VAR veio para ficar, mas de forma profissional. Eu acho que essa ideia soma ao projeto do VAR em termos de profissionalizar. Além do vídeo, a gente tem acesso aos áudios,
e ter essa transparência geral em relação à torcida e à população. Como foi falado aqui muito bem, sem dúvida nenhuma, o VAR, a primeira vez que o VAR foi apresentado na Rússia, em 2018, né, ele veio com uma ferramenta tecnológica para justamente pegar esses pequenos lances, pequenos detalhes que muitas das vezes fica difícil a olho nu você identificar. E devido às modificações normais, tudo que é lançado no mundo, com o tempo vai se corrigindo até chegar próximo da perfeição, pelo menos. E nós assistimos, aí em 2020, durante o campeonato, toda uma distorção, aí muitas das vezes, do lance que estava acontecendo no campo, e de que, é evidente que o árbitro de campo é que tem a definição, que tem a posição, que tem o mando de campo e que decide. Mas chamado, muitas das vezes, ali aquela telinha do VAR, para que pudesse interagir com o lance ali, que esse sistema passa para o campo. Mas você vê nitidamente, muitas das vezes que ocorreu, que o lance ali, visto por todos, indica uma situação que o juiz, muitas das vezes, até acontece de dar uma ou outra. Você não sabe se ele foi sugestionado, tudo mais, pela falta de transparência, porque não há necessidade de não se liberar o áudio. Então, a Lei 6228, que é o projeto que apresentei em novembro de 2019, foi justamente nesse intuito de se fazer essa correção, de se chamar para o debate. Farei audiências públicas na Câmara Federal, para que a gente leve ao debate, porque o futebol, nós sabemos que a alegria do torcedor brasileiro, o mundo todo, mas é um grande clamor, e o que está acontecendo, infelizmente, da forma que está sendo conduzido pelo VAR, nós estamos vendo que o futebol, que envolve uma cifra milionária, que é um custo alto, nós sabemos tudo isso, os torcedores eles estão sofrendo muito. Você vê que o futebol sempre foi emoção, paixão, e muitas das vezes até, eu não diria que seria a razão. Mas o que está acontecendo? O torcedor, às vezes ele dá aquele grito que está na garganta, aquela alegria, aí neutraliza o futebol ali de campo. Também, cara. Não só os torcedores, como jogadores. Essa emoção também. O cara sai para comemorar um gol, daqui a pouco... O William, muito bem colocado, exatamente, com aquela emoção, aquilo tudo. E aí paralisa a jogada. E tivemos casos aí até de 9 minutos, o que é um absurdo para o jogador, o atleta que está ali naquele movimento todo, no calor do jogo. E o torcedor que gritou ali gol, com aquela emoção ali, tomando ali muitas das vezes uma cerveja, ou ali no lazer com a família, com os amigos, e aí fica paralisado, ou não é, e todo mundo viu o lance. Aí vem para surpresa de todos, muitas das vezes vem uma situação onde não há uma identificação. Quando se cria a dúvida, aí se cria tudo. Então, quando você vê o lance e você está ouvindo a conversa, ao mesmo tempo você está tirando a sua dúvida ou está esclarecendo o porquê você, muitas das vezes, não conseguiu ter o olho eletrônico, como ali a jogada. Então, aquilo ali pode até ser que você diga, poxa, mas olhando desse ângulo, teria sido esse acontecimento. Mas estou convencido da forma que está sendo esclarecida, do ângulo e tudo mais. E não é o que está acontecendo. Deputado, só uma intervenção. E a gente vai saber pelo áudio também de quem partiu a iniciativa de consultar o VAR, porque o que a gente tem visto nas imagens dos jogos é que normalmente o juiz marca e ele é alertado pelo VAR. Ou seja, às vezes ele com a convicção ali perto do lance, ele marcou e o VAR lá da cabine induz ele a uma outra posição. E eu acho que o VAR ele deveria ser um instrumento para o árbitro pedir consulta. O árbitro, quando tivesse dúvida, ele pedia consulta e não o VAR alertar o árbitro. Porque aí fica uma coisa que a gente já fica... outros interesses, outras coisas que a gente pode botar como conjectura, mas cabe isso tudo. Então eu acho que a gente, pelas imagens, a gente observa que normalmente o juiz não pede o VAR. Ele marcou porque ele sentiu, ele viu. Aí o VAR vai e alerta ele, às vezes num lance anterior que não estava nem em causa, mas aí o VAR interfere numa situação anterior.
uma situação que a gente não sabe qual o interesse. Fernando, eu queria, o deputado Chiquinho falou da questão de tempo, 9 minutos. Eu vou além. Agora nós temos decisões que estão levando 48 horas, 70 horas, 24 horas. Esse último jogo do Vasco Internacional, isso foi decidido depois, se eu não me engano, no tapetão. E aí fomos ouvir, aí é que ficamos conhecendo o áudio e o vídeo. Então, na verdade, já faltou transparência. E um detalhe, eu não sou advogado, doutor, mas me parece que na dúvida é pro réu. Lá não. Na dúvida prevaleceu a palavra do pessoal que controlava o VAR, porque eles não tiveram condições nem de definir a linha de impedimento. Havia uma linha, havia outra, e aí o responsável definiu, estava impedido ou não estava impedido, foi gol, e aí o árbitro acabou acatando a decisão. Eu tive um professor no Colégio Pedro II, que ele dizia o seguinte: Washington, quando você for falar alguma coisa com alguém, fale com convicção. Convicção. Porque muitas vezes, pela convicção, você ganha a questão. Eu vou falar com o deputado Chiquinho Brazão. Às vezes eu falo com tanta convicção, se ele dominar, ele acaba ficando na dúvida. Se ele não dominar o assunto, ele acaba sendo envolvido pelo que eu falei. É o que o Fernando acabou de falar. O Fernando acabou de falar, o camarada está lá no ar-condicionado, ele fala com convicção. Não foi falta. O árbitro tinha a convicção dele, mas o árbitro tem frações de segundos para decidir. O árbitro não tem o instrumento tecnológico. Então eu acho que isso aí é uma questão que tem que ser muito bem, Chiquinho, discutido. Você falou em audiências públicas. Você praticamente está fazendo uma audiência pública aqui, com um número pequeno de pessoas, mas está fazendo uma audiência pública. Eu acho que isso é sensacional pelo seguinte: como nós falamos aqui, o movimenta cifras astronômicas. Paixão. Paixão. Eu sou complicado, eu sou até meio suspeito de falar, né, William? Porque eu já externei aqui que eu sou vascaíno. Agora, o Vasco que está com um time medíocre, ele foi desclassificado por quê? Ele foi desclassificado porque fez um campeonato ruim, ou foi desclassificado porque o juiz, o árbitro, não deu aquele pênalti contra o Internacional? Aquele pênalti pode significar milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares, que poderão fazer com que o Vasco permaneça na segunda divisão. Por quê? Porque um pênalti foi marcado de forma equivocada, ou não foi marcado. E o VAR está ali. O VAR mostra que foi pênalti. O VAR mostra a condição. E daí? Que é uma outra discussão. Eu queria só pedir desculpa, porque acho que fui o único que não citei o agradecimento ao deputado Chiquinho Brazão pela participação aqui, mas eu acho que essa iniciativa é importantíssima para que seja corrigida essas distorções que a gente está vendo em cada jogo uma situação mais complicada, e isso está se agravando. Então eu acho que essa sua iniciativa ela vai trazer luz para esse problema que é o VAR. Fernando, eu posso ser até, sei lá, não vou dizer incoerente, porque eu acho que não é incoerente. Essa iniciativa, Chiquinho, eu, por exemplo, eu fico muito orgulhoso, porque eu fui vereador contigo durante 8 anos. Eu tenho consciência, eu conheço a tua cabeça como poucos, atuando lá como vereador. Essa iniciativa está sendo uma iniciativa que eu, por exemplo, estou muito feliz, eu sou até suspeito, sou teu amigo, mas eu estou ficando muito feliz pelo seguinte: ela não está sendo discutida inicialmente com o presidente de confederações, está sendo discutido com o povo. É uma angústia que está dentro do indivíduo. Fiquei aqui impressionado quando o William, que eu quero aqui deixar registrado, William, sou teu fã. Ele jogou muito. O melhor time do mundo, o Vasco. Eu fiquei aqui impressionado como o William, que começou a falar, o Fernando, em momento algum eles falaram com a cabeça de ex-jogador. Eles falaram com a cabeça de torcedor. Falaram com a cabeça de quem precisa que o futebol entre nos eixos para que possamos ter a glória, a maior glória, o melhor jogador do mundo. Tivemos Garrincha, tivemos uma série de jogadores, e nós temos que torcer mesmo. O futebol, mesmo com estádio vazio, ele mobiliza milhões e milhões, bilhões, né, de pessoas, e tira a pessoa da angústia. Essa pandemia, por exemplo,
muitas pessoas estão sendo salvas dessa doença, dessa pandemia maldita, pelo futebol. Eles ficam em casa para assistir o jogo. Eles cumprem rigorosamente os afastamentos que eles precisam, porque eles conseguem ficar em casa assistindo alguma coisa que o Fernando falou tão bem, que é uma paixão do povo. O William ia fazer um E problema. outra coisa que você falou, o VAR ele veio para ajustar, para acertar, né? Mas, assim, a palavra-chave é transparência, deputado, que está querendo todo mundo para a gente, como amante do futebol e torcedor, e para explicar para as pessoas que não estão no segmento. Torce, mas não está dentro do futebol, porque às vezes há mudança dentro do VAR, desde quando começou, que antes o VAR era soberano, depois teve uma mudança durante o campeonato, que o soberano é o juiz, é o árbitro. Então, enfim, tem algumas mudanças durante a trajetória que às vezes as pessoas não sabem. Por mais que a gente saiba que quem está informado é os jogadores, é os clubes, são as pessoas que trabalham dentro do futebol, mas é importante essa transparência para quem está aqui do lado de cá. Entendeu? Então isso tem que existir. Outro ponto importante que tu falou, o estádio está vazio. Na hora que o estádio estiver lotado com 60 mil pessoas, vai ser mais uma dificuldade para o árbitro de interpretação, porque a multidão atrapalha um pouquinho a reação. Essa situação, só para completar isso que o William falou, é o seguinte: o problema do VAR é que o juiz, ele apita aquela fração de segundo, ele tem a interpretação do lance e tudo. Então, quando você coloca uma outra pessoa para influenciar essa decisão do juiz, isso é muito perigoso para o andamento do futebol. E isso, a transparência de saber essa troca de conversa ali do pessoal do VAR com o árbitro, isso vai pelo menos deixar, como ele falou, um pouquinho uma coisa mais transparente. Porque do jeito que a coisa está evoluindo, está indo, porque é aquela história, eles dizem que quem decide é o árbitro, mas o árbitro não está mais decidindo. Esse negócio é aquela, eles falam uma coisa para deixar as pessoas assim, não, o juiz é que é o soberano dentro do campo, a decisão do final é dele. Se a decisão fosse final dele, ele dizia assim, não, eu vi que não foi e não preciso nem do VAR. O que acontece é o seguinte, é que nós temos que tirar, na verdade, o VAR da falácia, que está, olha, o VAR veio para a transparência. Nós temos que realmente aplicar a transparência. E não há um porquê não ser, a tempo real ali, o vídeo e áudio ser liberado. Porque aí sim dá a transparência. Porque você consegue identificar. Aquele lance tão polêmico que o juiz identifica de uma forma e o VAR identificou de outra, foi de que ângulo? Da câmera 3, da 2, da 1, porque é muito simples, até aqui mesmo, nós podemos aplicar aqui quando você bota o braço sinalizando alguma coisa, e se você trocar o olho aqui nesse momento, você vai ver que muda totalmente. Então talvez o VAR identificando de determinado ângulo, aquilo realmente seja de uma maneira. E isso tudo pode ser com certeza manipulado, tanto é que gera o que está gerando hoje, toda essa dúvida. A partir do momento de que for transparente, nós teremos realmente a posição, porque todos nós somos pacíficos de erro. O juiz em campo pode acontecer, isso é normal, é natural, é do ser humano, né? Agora, dentro de uma sala, onde há todas as condições de identificar ali, através dos meios modernos, justamente de todo esse aparato eletrônico, mais... Então, não vejo quando o VAR chama o juiz, por exemplo, para tirar, para dar aquela informação de que o juiz, muitas das vezes ali, ele identificou e que a palavra dele realmente o ponto final é dele, mas estão mostrando ele uma outra coisa. Deveríamos estar, sim, acompanhando para que o torcedor, que tanto sofre, e que é justamente um show do futebol para toda a torcida, a alegria do brasileiro, está se tornando muito ruim, porque as pessoas acabam de assistir, às vezes, muitas das vezes, do futebol, que deveria ser aquele espetáculo da emoção, ali de tudo, e acaba... Mas o destaque maior, desculpa, é sempre a polêmica, né? Exatamente. E aí não se fala do futebol, e sim dessa polêmica do VAR, que não foi aplicado. E como o William falou muito bem aqui, o jogador ali em campo sofre muito com isso, que ele comemora, ele dá aquela explosão. E isso tira o ânimo do cara, muitas das vezes. E, deputado, criou-se a expectativa tão grande no VAR, no início, né, de a gente tentar chegar ao erro zero, né? Era um pênalti, de repente, que
duvidoso, era um impedimento duvidoso. Então o VAR veio justamente para a gente tentar chegar ao erro zero, né? Só que está criando angústia ao torcedor, aos próprios jogadores, e de repente até o próprio juiz de campo, porque a gente não tem essa transparência. De repente, como o Fernando falou, a forma do árbitro de vídeo falar com o árbitro de campo de forma assintosa, uma forma, ó, foi pênalti, volta o lance, ó, complicou aí. Então isso cria uma angústia para toda a sociedade. Por que não a gente ter a divulgação dos áudios? Por que não profissionalizar o VAR, já que ele veio para ficar de forma definitiva? Correto. Em cima do que o Renan comentou, com relação à escala desses árbitros de vídeo também. Porque a gente não sabe, às vezes a pessoa está tendenciosa para um time e ela foi feita a escala e ele está naquele jogo. E como vem de cima o pedido, o árbitro de campo ele não está decidindo mais. Então isso está sendo um problema também. Uma outra coisa, Chiquinho, hein, Fernando? Eu acho que devia também tentar, não sei se eu estou correto na minha avaliação, a consultar alguns médicos especialistas, professores de educação física, preparadores físicos, pelo seguinte: quando uma partida fica paralisada 9 minutos, o condicionamento físico, o preparo físico, o trabalho físico e psicológico do jogador é totalmente afetado. Com certeza. Um período de volta calma de aí em torno de 10, 12 minutos. Então você passa 9 minutos, que é quase um período de volta calma. Então você está num movimento fisiológico, um trabalho fisiológico, você para e depois recomeça o jogo sem fazer aquecimento. Mas isso aí, veja bem, 9 minutos. Eu só vou comentar a sua posição é o seguinte: às vezes já acontece, às vezes nos jogos tem um apagão. Às vezes fica 20 minutos, 25 minutos. É uma situação que tem que ser enfrentada. Isso aí, quanto à paralisação, o motivo... Não, eu estou dizendo o seguinte, eu sei, mas eu estou falando o seguinte: quando tem essas interrupções, já cabe uma preparação, no caso do preparador físico, o treinador e tudo, já está alertado para isso. Quando houver uma paralisação maior, os jogadores estarem já conscientes de que não podem ficar em campo andando atrás do juiz para reclamar do VAR. Então eles têm que fazer algum tipo de movimento. Até uma coisa que eu coloco sempre para todo mundo: quando tem disputa de pênalti, em final de prorrogação, né, quando tem um jogo, a prorrogação e tudo, é uma situação que eu já falei com os fisiologistas, Altamiro Bottino, o Gustavo Marques e tudo, eu falo com eles. Uma coisa absurda é que eu não vejo ninguém se posicionar. Tem o jogo, 90 e tantos minutos, mais 30 e tantos minutos de prorrogação, com o adicional do tempo, e aí vai para a disputa de pênalti, o jogador tudo ajoelhado, abraçado, posicionamento com as pernas contraídas. Aí o cara se levanta dali para ir bater um pênalti. Ele já está cansado e ainda fica ajoelhado no campo. Mas é o psicológico. Psicológico por nenhum. O cara tem que estar ali se mexendo para, quando puder ir bater o pênalti, for a vez dele, ele está em condições. Ele ficar ajoelhado ali, todo mundo abraçado naquela angústia, para depois se levantar, andar, aquele parece que vai para a morte ali, né, 30 metros ali, para bater o pênalti. São coisas que os preparadores físicos e tudo têm que ficar sempre alerta para isso. Exatamente. Até para essas paralisações do VAR. Não, William, o Renan quer falar. Eu acho que essa questão física é importante, mas a questão mental, o William vivenciou bem isso. Então, você está lá, você tem um gol anulado, na verdade o juiz deu o gol, chama o VAR, queria aquela expectativa, você de repente está no meio de um clássico, né, William? Você que venceu isso de perto, é difícil o teu psicológico em campo, de você se alterar, de você causar até um transtorno para o teu clube. Na hora que o teu gol é anulado, e você está no calor da emoção, a torcida, 80 mil pessoas no Maracanã, e você não saber como conduzir. Caramba, eu perdi o jogo aqui, eu vou dar uma porrada no cara ali, porque você que venceu isso. Nós temos que adaptar, né? Nós estamos no século XXI ao VAR. Tem opinião bem grosseiramente, o VAR engessou o futebol, né? Tá chato, né? Tirou paixão, tirou tudo. Aí imagina hoje, um lateral, um zagueiro vai cobrir dentro da área, tem que colocar a mão para trás. O seu braço é o equilíbrio do ser humano. Para você fazer o gesto, o movimento correto, o atleta tem que chegar assim, colocar a mão para trás, isso é um cúmulo absurdo, enfim. Tem que se adaptar, mas acabou com a graça, acabou com a emoção, né? Isso falando no contexto em geral, que foi a FIFA que é a mandatária aí, que patenteou isso aí, colocou isso em prática, mas acabou com isso. Aí, professor, desculpe minha santa ignorância, o deputado falou em relação da linha, né? Que de um ângulo você enxerga, do outro é isso.
Não cabe um professor também nessa área, então, para comandar o VAR, para ter uma exatidão nisso, não? Eu acho que sim. Eu acho, e acho o seguinte, entendo o seguinte, nós temos professores de educação física extremamente preparados para isso. Nós temos ex-jogadores... Essa linha está impedido, nessa está e nessa não está. Olha aqui, ó. Aquele, o Chiquinho falou bem, aquele ventilador ali. Aquele ventilador está à esquerda do meu braço. Aquele ventilador está à direita. Aqui, ó. É o mesmo braço, está à esquerda, está à direita. O que eu entendo é que o VAR, para mim, ele deveria ser trabalhado, respeito lá os técnicos que operam o VAR, mas já está na hora de se chamar ex-jogadores de futebol para discutir e estabelecer valores. Discutir e estabelecer valores, porque o futebol, para mim, ele, se eu estiver falando bobagem, me corrijam, principalmente vocês dois. O futebol, para mim, ele é muito interpretativo. Ele é muito interpretativo. O VAR mostra ali para o ato. Eu, por exemplo, eu preparei um vídeo em que eu mostrei o gol, o pênalti, Flamengo e Grêmio. O zagueiro tocou, deu o carrinho e tocou na bola. Não foi pênalti. E passei o vídeo junto, na sequência, passei o vídeo do Flamengo e esse que não foi, o do Internacional. O Internacional e Corinthians, que o árbitro não deu. 90% das pessoas que assistiram o meu vídeo, quem era flamenguista dizia que não foi pênalti. Quem não era flamenguista dizia que foi pênalti. Mas 90% olhou e viu o mesmo lance. Bateu na mão, mas qual a interpretação? O que o árbitro está orientado a fazer aqui? Isso, né? Isso. O árbitro, olha. Agora, eu acho o seguinte, eu vejo muitos ex-jogadores de futebol com técnicos, preparadores físicos, comentaristas esportivos, e vejo jogadores, vou dar um exemplo, que eu sou fã dele, que é o Júnior. O Júnior, ele comenta o jogo conversando, como se ele estivesse aqui, ele comenta. Nunca ouvi falar do Júnior ter aqueles preparos universitários, aquela coisa toda. Então eu vejo muitos jogadores trabalhando nessa área. Acho também que deveria começar a aproveitar o jogador. O Fernando falou ali, conversando conosco, e eu não sou um estudioso, está entendendo? Mas eu sou um curioso com questões de futebol, até porque dei aula há muito tempo na Faculdade de Castelo Branco para Educação Física. Mas eu conversei e eu fiquei impressionado. Nós pensamos, Chiquinho, que sabemos das coisas, mas quando você conversa com quem entende, ali em 10 minutos vocês dois falaram coisas que eu nunca imaginei. Está entendendo? Está ali, está na minha cara, mas eu não conseguia imaginar. Por quê? Porque olhar, nós olhamos tudo. Ver, só vemos o que nos interessa. Essa é a máxima do mundo. Só uma coisa rapidinho que o professor falou. Professor, assim, só a gente não mudar o foco, o SAFERJ, nós temos vários cursos que a gente ministra preocupado com a transição de jogadores, ex-jogadores que está terminando aquele ciclo de... A transição é complicada. Então nós já fizemos gestão, a gente faz vários cursos, e um dos cursos que o presidente lá já tocou nesse assunto de por que não ex-jogador de futebol, não sei se o tempo hábil de idade vai dar certo, por que não ex-jogador de futebol se habilitar a fazer curso de árbitro? Isso aí também já foi colocado dentro do... É importante todos esses debates nós pautarmos, vocês, sem dúvida nenhuma, estou conversando com toda a equipe aqui da TV, com o diretor, presidente, e terei a oportunidade de fazer alguns debates a convite deles, na nova sede deles, que dentro de alguns dias estará funcionando, e é importante para que a gente realmente consiga, através do parlamento, também, através das informações e dos apelos, e para aperfeiçoar quanto mais o futebol, e todos aqueles que o entorno falou, dos técnicos, dos formados, dos que vão fazer o curso, tenham uma oportunidade realmente real e debatermos para fazer com que todos tenham esse direito, né? Não apenas algumas federações ou tudo mais. Tem que ter quem conheça. Exatamente. O cara tem que conhecer. O futebol que eu vejo, Fernando, desculpa, o futebol, a partida de futebol que eu vejo, acho que aqui nós quatro vemos, não é a mesma partida que vocês dois veem.
Nós estamos aqui olhando, queremos saber do gol, queremos saber da cabeçada, e vocês não, vocês estão ali prestando atenção no esquema tático, na movimentação, defesa, ataque. Olho vocês, clínico, né? Exatamente. Identifica. Mas, em relação ao que o William falou, é o seguinte, eu acho que o problema de ser árbitro de futebol é um pouquinho de vocação. Então, o ex-atleta, ele termina a carreira dele com 32, 34 anos, ele está com a condição perfeita de fazer um curso de arbitragem. O problema é que eles não procuram, não há interesse de um jogador pouco, porque no salão, e outros tem muito ex-atleta que vira árbitro de salão, de futsal. Então, eu acho que no campo é uma questão de vocação, do cara não passar pela cabeça dele ser árbitro. Mas eu acho que isso... Eu acho assim, que o atleta de ponta não vai querer isso, mas o atleta que jogou um time pequeno, tal, que não fez a vida financeira dele, quer outro segmento. O atleta de ponta, com certeza, não vai querer isso. Mas o atleta que nós atendemos muito clubes de time pequeno, atletas de time pequeno dentro do sindicato, então as pessoas que não fizeram a vida financeira ali, com certeza ele vai querer um apoio no outro segmento. Agora, uma coisa, só para falar sobre o VAR, que a gente é o assunto principal, o problema do impedimento. Realmente era o bandeirinha, né, que era a pessoa que estava ali acompanhando a linha de impedimento. Agora está o VAR com uma linha ali que, pô, aquela linha é absurda, porque, pô, olho humano, você tem que botar uma linha para ver se tem um ombro do sujeito, o joelho dele está ali. Então, eu acho o seguinte, do mesmo jeito, isso são sugestões que a gente dá nesses debates, nessas coisas, é o seguinte, do mesmo jeito que a bola para sair de campo, ou para entrar no gol, tem que entrar toda, ela pode estar um pouquinho para dentro do gol, mas se não passar a linha toda, ela não foi gol. Então, eu acho que quando tivesse o VAR e o jogador tivesse, ao contrário, uma partezinha dele à frente, ele tivesse todo depois da linha, ele estaria impedido. Entendeu? O mesmo critério da bola entrar. Se ele tivesse todo depois da linha do último zagueiro, ele estaria impedido. Porque, pô, o bandeirinha não vai ver nunca se tem um braço, tem um ombro. Agora, se ele tivesse posterior à linha do último zagueiro, ele estaria impedido. E não um pedacinho do jogo. Aí é absurdo. Aí o futebol, pô, a dinâmica do movimento de dois jogadores. Também tinha que ser a cabeça. Acho que principalmente tinha que ser a cabeça. Agora a panturrilha, o dedinho. Mas às vezes o jogador se atira para frente e ele está com a cabeça para trás. O corpo dele está todo para frente. O Rogério, ponto de vista. Eu vejo que o VAR ele veio para poder resolver os problemas, né, da arbitragem dentro do campo, mas a gente não tem visto, está dando uma polêmica muito grande. E a gente precisa que resolva logo, porque o campeonato de 2020 foi esquisito, né? Foi vergonhoso. E sou flamenguista, assim, fiquei feliz pelo Flamengo, mas a gente precisa profissionalizar mais essa questão do VAR para que tire essas dúvidas ou a gente consiga ter na íntegra a conversa deles para que a gente tenha mais clareza no que está sendo falado. Exato. Falando aqui, todos os meios de comunicação foram debatido essa polêmica muito forte em 2020 do VAR, justamente porque não ficou claro o que o VAR, o que se diz do VAR e o que se aplica através do VAR. Na verdade, é uma tremenda contradição da forma que o VAR está atuando. Né? E aí nós precisamos realmente que essa ferramenta tão importante, eletrônica, que foi criada lá em 2018 pela FIFA e que tem sido um assunto polêmico e desastroso no futebol carioca, no futebol brasileiro, né? A gente possa levar para um debate aberto com grandes autoridades do futebol, mas sem esquecer o que nós estamos fazendo hoje aqui. Por mais que tenhamos conhecimento, que seja dito que aqui tem os representantes diretos da associação, eu digo, e também do torcedor, pessoas que lidam corpo a corpo ali, ex-jogador, técnico, e pessoas da maior relevância para justamente a gente alavancar esse tema tão importante aí, para que a gente possa avançar e corrigir. E seja nesse primeiro momento, através da liberação do áudio, que nós temos que deixar muito claro para não ter interferências e também não ter a dúvida. Quando se cria a dúvida, você acabou com aquela partida. Criou a dúvida, você vai ter o torcedor ali que está ali sofrendo
e que muitas das vezes o seu time perdeu, mas perdeu porque o outro time foi melhor. Mas existiu uma dúvida. Essa dúvida deixou, em vez de deixar ele alegre, assistir aquela partida com os colegas, deixa ele contrariado, tudo mais. Isso faz muito mal para a torcida. Nós estamos acabando com o grito do torcedor, com a emoção do torcedor, com, na verdade, o subconsciente dos jogadores, ali os jogadores, muitas das vezes em campo, como nós falamos aqui, o cara naquela emoção, no clamor da partida, ele é obrigado a ficar 9, 10, 8 minutos parado, o que nunca aconteceu, quer dizer, não é que nunca aconteceu, o que não é normal acontecer sem a participação do VAR, antes da criação do VAR. Sendo uma coisa ou outra, o futebol voltava, o juiz dava a decisão, e ele que tem o mando de campo, e a coisa permanecia ou gol ou não marcado, de qualquer maneira, e aí a disputa ali era saudável, o pessoal tudo no mesmo ânimo, dava prosseguimento. E hoje, ao final desse tempo, que só no Brasil, se pegar o tempo aí dos outros países, não acontece nesse tempo todo, ele já sai contrariado e com a musculatura totalmente já fria, muitas das vezes, né, para partir num novo futebol. Então isso, realmente, o torcedor lá da ponta chateado, né, porque ele assistiu e viu uma coisa e a decisão, muitas das vezes, é outra e cria-se aquela dúvida. Está acabando com aquela explosão de alegria. Aquele explode coração, uma felicidade, aquilo o torcedor agora vai gritar, depois aí vai voltar com a cara de tacho, vai ficar com a cara de boa. Até a transmissão pelo rádio, depois de 9, 10 minutos, aí o locutor fala, é gol, aí começa a gritar, gol, aquela coisa maravilhosa. Isso. Que nós tínhamos 10 minutos depois do fato de ter ocorrido, que é isso. Deputado, eu vou mais além. Tá chata a situação do VAR. Essa iniciativa é muito bacana sua, esse assunto é seríssimo, porque a geração que está vindo, ela não quer mais ver futebol porque está chato. Então ela se interessa pelo esporte eletrônico, qualquer outro tipo de esporte, que é de repente um computador, um videogame, que é mais fácil para ela. Ela vai ver o futebol hoje em dia está chato. Se eu estiver mentindo, se eu estiver errado aqui, me corrijam. Então a gente pode perder essa próxima geração também o interesse pelo futebol. Então esse assunto é seríssimo. Se a gente não conseguir profissionalizar o VAR, se a gente não tiver essa iniciativa, não startar isso, a próxima geração vai perder o interesse completamente pelo futebol, pelo fato de estar chato hoje em dia. Renan, uma coisa importante falar para o deputado que está tendo essa iniciativa é o seguinte: tudo que você tenta fazer para uma coisa melhorar, você vai ter sempre uma ação contrária, querendo impedir que isso seja aprovado, porque o senhor sabe o seguinte, existe muito interesse por trás disso. Então, o que acontece? Todo esse seu movimento de que a coisa tenha transparência, você vai ter resistência para que esse projeto seja aprovado. Correto. Assim como tem os outros projetos aí nossos, o 8650 está em vigor, a lei dos treinadores, tem a 7560 está tramitando aí, mas já está toda distorcida por um monte de erros que tem ali da própria lei misturada, lei Pelé com lei não sei o quê, embaralharam tudo, botaram atleta com treinador junto na mesma lei. E aí o que a gente vê é o seguinte: essa sua ação tem que ter o apoio de todo mundo que tem interesse para a melhoria do futebol. Porque o senhor vai ter aquelas pessoas que estão dentro do futebol só para se locupletar, vão estar contra essa sua iniciativa, e a gente tem que apoiá-la. Agora, doutor Renan, uma coisa também que eu acho que o deputado Chiquinho pode utilizar muito, essa tua observação é uma observaçãozinha complicada. Sabe por quê? Por exemplo, eu, em momento algum, imaginei isso que você falou. Momento algum. Mas é uma coisa complicada, você tem toda a razão. Você está corretíssimo. Eu vi o Garrincha jogar, eu vi o Pelé jogar. Eu tenho um estímulo. Quando essa juventude, essa geração atual, começar a ver futebol e que passa 9, 10 minutos, ele está mais interessado ali no joguinho dele. Isso é uma iniciativa que eu acho também que... eu acho o seguinte, o Chiquinho conhece muito bem o Legislativo, melhor do que qualquer um de nós. Agora, o que eu conheço do Legislativo é o seguinte, é que o legislador, às vezes, tem um interesse, e ele tem necessidade de resolver aquele problema e não consegue. Mas uma coisa é importante, eu te garanto hoje, sem participar lá do Congresso Nacional, hoje eu tenho certeza que tem deputados, tem senadores debruçados em cima desse tema
para discutir e tentar resolver o problema. Até porque apareceu um deputado, igual o Chiquinho Brazão, que em 2019 teve a visão de imaginar que o VAR, que era um instrumento, ou é um instrumento para melhorar a qualidade do futebol, acabou invertendo-se o objetivo. Ele está estragando o futebol. E o que é mais grave, se isso ocorresse no mundo inteiro, Chiquinho, tudo bem. Mas não é. Isso acontece no Brasil, pô. Não, mas isso é o que o senhor está falando, é uma coisa importante. O Renan puxou, sabe, uma coisa muito séria mesmo. É a paixão que está sendo frustrada das pessoas pelo futebol. O futebol está perdendo. As pessoas podem acreditar o seguinte: essa pandemia, ela trouxe muitas reflexões, uma reconstrução de muita coisa aí, mas depois que isso passar, e ainda vai demorar um tempo, acho que até 2022 a gente vai se arrastar com essa lambança aí, mas eu acho que isso está esfriando a paixão pelo futebol. E isso é uma realidade. O futebol hoje, se for ver assim, está perdendo muita, vamos dizer assim, atratividade por todos esses erros, esses desmandos que estão acontecendo no futebol. E vamos perder uma nova geração de torcedores. Isso é realmente para o futebol é muito perigoso, como falando. Perigosíssimo mesmo. O futebol é patrocinado justamente por todos os torcedores, a compra de camisa, de boné, de brindes, ingressos, uma série de participações em geral, justamente dessa torcida. Se perder o número de torcedores, se perder toda essa nova geração, sabe que o futebol passa a ter grande dificuldade, que é exemplo de clubes aí. O Flamengo mesmo está muito bem porque tem recursos, todos nós sabemos que é necessário. E outros clubes que foram rebaixados, aí, o Vasco, por exemplo, e o Botafogo, terão muitos problemas financeiros e isso é difícil. Não pelo Vasco tem um número de torcedores enorme, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa ter recursos para justamente custear tudo. Então, isso é o futebol. E quando acontece da forma que hoje, foi falado aqui já anteriormente, o VAR veio para ficar, não há dúvida nenhuma. O que precisamos é aceitar de que há correções a serem feitas. E essas correções nada mais é do que coisas simples, que é o anseio, além dos jogadores, de todos, a torcida em peso, ela só quer transparência, mais nada. Ganha o melhor, ou que naquele momento ali, teve até muita da gente, o pessoal fala, aquele time não era tão bom, o melhor é aquele mais perdeu naquele momento, mas ganha sempre o melhor e o que fizer a melhor partida. Deputado, uma coisa que me preocupa muito é o seguinte: quando a pessoa vem com uma ideia, com um projeto positivo, bom, que é para acrescentar, e quando você vê uma reação contrária, isso me preocupa muito, porque quando a pessoa dá uma sugestão para as coisas melhorarem e as pessoas não aceitam, quer dizer, eu digo as pessoas, determinadas pessoas não aceitam, é porque não tem o interesse de que aquilo funcione. Entendeu? Isso é a minha preocupação. Bom. Mas, por outro lado, eu incentivo, é a fonte de discussão. O importante é o que o passo inicial foi dado. Hoje, sabe, tem a discussão. E, na verdade, o legislador está ali para isso. A essência do legislador é a representação do povo. Então, quando ele entra num tema igual a esse, eu acho que só a iniciativa de discussão já é um ganho substancial. Estou até entendendo o Fernando falando sobre isso, da dificuldade. O senhor deputado pode vir aqui, assim, eu não tenho problema em falar. O Fernando praticamente está falando em relação à CBF. Eu admito, se querem mudar para melhor, assim, ignorância da parte da CBF, não aceitar sugestão, não aceitar opiniões, por mais que era mandatária do campeonato. A gente entende tudo isso. Acho que tem que existir esse tipo de discussão, esse tipo de abordagem, principalmente nesse assunto complexo que é o VAR. Acho que seria muito ignorante da parte da CBF não querer tentar melhorar ou não, entendeu? Por ela ser soberana do campeonato. Né? William, realmente, isso aí é muito importante, exatamente. Então, as correções estão aí, para isso é necessário nós gerarmos esse debate, mas devido ao avanço aí do tempo, gostaria de agradecer o William aqui, muito obrigado pela sua participação, o Fernando, obrigado, professor Washington, o Rogério aqui, muito obrigado, Renan, muito obrigado, doutor Renan também, todos é o início de uma luta, o meu projeto foi apresentado em novembro de 2019, mas infelizmente devido à Covid, né, veio a
florescer aí no Brasil, a começar a termos problema no início de 2020 já, né, em fevereiro de 2020. Então, a Câmara Federal ela não pôde implantar ali as comissões para o debate. Mas esse ano de 2021, o novo presidente, Arthur Lira, já declarou a implantação das comissões e eu hoje está escrito para publicar que farei parte da comissão de esporte e irei fazer as audiências públicas para que se possa debater um tema da maior relevância, para que a gente possa acolher. Então, agradecer a cada um de vocês e se vocês quiser fazer o comentário final. Bom, deputado, queria agradecer pela presença e parabenizar o senhor aí por essa iniciativa, esse projeto. O que precisar do William pessoa, o William jogador de futebol, o William torcedor, o William vice-presidente do SAFED, está aí sempre à disposição. Também agradecer, deputado, essa sua iniciativa. Não esmoreça, não desista. Assim, eu digo assim, porque isso vai demorar. As coisas aqui não acontecem de uma hora para outra. Tem um projeto nosso aí que a gente está lutando por ele. Eu estou indo a Brasília desde 2013 e não existe boa vontade. Depois eu vou conversar com o senhor sobre isso. Coisas absurdas. E eu torço para que o senhor tenha essa energia toda e apoio para que essa transparência do VAR, que isso interessa a todo mundo. Então, eu digo, quando há uma ação para melhorar, uma coisa positiva, não pode ter ação contrária. Se é uma coisa para melhorar, como o William falou, a CBF tem que estar aberta às coisas boas. Ela está ali explorando, porque foi uma coisa que foi um legado. Saiu a CBD, virou CBF, ela herdou o futebol brasileiro, mas ela não é dona. O futebol é patrimônio do povo. É patrimônio do povo brasileiro, não é da CBF. A CBF está explorando o futebol, mas ela tem que cuidar do futebol e não explorar, tirar do futebol o que o futebol proporciona, que são os bilhões de reais que o futebol gera de emprego para todo mundo, até dessas pessoas que estão aí na televisão falando besteira, que não são do futebol e hoje estão inseridas dentro do futebol falando asneira e recebem para isso, para falar asneira na televisão. Então eu torço para o senhor ter muita energia e apoio para que esse projeto de lei aí vire lei, entendeu? Tá bom? Parabéns. Eu quero parabenizar o Chiquinho pela iniciativa e continuo defendendo a questão do início. Continuo defendendo a questão de alguém que inicia. Nós temos um projeto de lei, não sei se conseguiu ser votado, que é do auxílio emergencial. Eu tenho o hábito de acompanhar. E eu vi, o Chiquinho entrou com um projeto de lei para prorrogar durante um período o auxílio emergencial. O auxílio emergencial está voltando agora em março. Pode não ter sido em função da aprovação ou não do projeto do deputado Chiquinho, mas com certeza o projeto suscitou uma gama de brigas, discussões, isso virou um inferno. Eu tenho acompanhado bem, Chiquinho. Você conseguiu causar um problema seríssimo. Causar problema no bom sentido, problema que foi resolvido. Porque isso virou um inferno. Uma discussão e o povo já começava a contestar, começava a reclamar, vai ter, não vai ter, e o auxílio emergencial começa agora em março, é mais a nível, até obrigado, pessoa, a nível de esclarecimento, o senhor falou muito bem, fui até entrevistado por vários jornais e tudo mais, sobre o auxílio. Nós provocamos o debate, a necessidade do auxílio. Então, porque a nossa economia, infelizmente, né, devido à Covid aí, o mundo todo, mas a nível Brasil, Rio de Janeiro, nós estamos numa situação de penúria terrível, e se não houver, por parte do governo federal, esse aporte através do auxílio, né, quem tem fome tem pressa, porque quando uma grande empresa ela está com dificuldades, a tendência normal dela é demitir. E as pessoas, infelizmente, sem emprego, sem recursos, elas acabam não, além de passar as necessidades, justamente através da falta do recurso, ela não vai no mercado. Quando ela deixa de ir no mercado, ela deixa de comprar o produto que é produzido pela grande empresa. Então, é um ciclo. Se ela deixa de comprar o sabão em pó, a empresa forte que tem milhares de funcionários, ela demite os funcionários. E é uma cadeia que vem, então,
Nós tivemos muitas mortes aí na Covid, mais de 200 mil pessoas. Nós não podemos deixar morrer a nossa economia também. Grandes indústrias, que nem a Ford, saíram do Brasil e tudo mais. Então, por falta, muitas das vezes, até de iniciativa de governo. Nós precisamos estar à frente para botar, para incentivar o debate das necessidades. Se o governo não aportar, onde alguns deputados disseram, mas vai haver um endividamento maior do que o Estado já tem, o governo federal. Falei, mas é isso aí, por isso existe o governo federal, para nos momentos de grandes dificuldades, ele lançar mão do nosso tesouro, que é fortalecer a nossa economia, porque é através da nossa economia viva que o governo federal toca toda essa estrutura que vem preparando a estadual e a municipal na sequência. Então, é necessário que haja, não é porque o governo federal ele quer entrar nessa parte de se endividar, é a necessidade de sobrevivência que leva a essas ações. E a Câmara, ela tem grande participação, nós precisamos ali aprovar, né, evidentemente, a lei que faça com que o governo federal possa lançar mão desses recursos, sem correr risco de entrar em... Uma parte desse dinheiro volta para o governo federal, sempre, através do ICMS, dos impostos, de uma maneira geral, isso aí. Exatamente. E outro detalhe, Chiquinho, alguns deputados devem ter te contestado pra caramba, mas a gente conhece esse mecanismo. Muitos te contestaram porque não tiveram a iniciativa, não tiveram o pensamento de entrar com esse projeto. E muitos porque não sabem nem o que estão falando. A grande maioria ajudou, favorável. Nos Estados Unidos, por exemplo, no governo agora do Barack Obama saiu de lá consagrado. Mas no primeiro mandato do Barack Obama, os Estados Unidos enfrentou o maior processo de recessão da história dos Estados Unidos e ele resolveu como? Resolveu em cima de injetar bilhões, trilhões e trilhões de dólares nas grandes empresas, lembra? Empresa automobilística, por exemplo, deixa a empresa quebrar, quem é o maior prejudicado? O país. Então ele ajuda a empresa a se reerguer para a economia poder se estabilizar e os recursos entrarem. Eu acho que teu raciocínio é perfeito. O Rogério, fazer essas considerações finais? Bom, deputado, quero agradecer a oportunidade, né, por estar aqui falando sobre futebol, falando sobre essa questão que é importante, essa questão do VAR, que o futebol continue sendo apaixonante, né, que o torcedor torça para o seu time sem essa interferência, né, tá demais, e que a decisão seja dentro do campo. De qualquer maneira, agradeço o senhor pela oportunidade. Quero parabenizar o deputado por ser pioneiro nessa questão do VAR. O projeto, a gente tentar tirar essa obscuridade do VAR hoje, né? Buscar a transparência. Né? Eu, como cidadão, fico feliz que tem alguém na Câmara dos Deputados brigando pelo futebol brasileiro. A gente precisava disso, alguém brigar pelo futebol brasileiro, a gente estava carente em relação a isso. Tá? E queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesse primeiro encontro com vocês. Eu que agradeço a vocês, obrigado. E estaremos juntos em novos debates, com certeza, vocês, com certeza representando a sociedade como um todo, os torcedores, tudo mais, com participação de William, de outros que jogaram futebol, o Fernando. Dizer a vocês que o meu gabinete na Câmara está aberto para que a gente possa aí ver todas as necessidades, se possa dar à luz do debate, para que se possa mostrar à sociedade como um todo os problemas que estão acontecendo e que há necessidade de corrigir. Bom, agradecer aqui a presença de todos. Nós falamos aqui sobre a necessidade, sobre um problema no qual identificamos aí nesse último campeonato, né, onde o VAR foi a principal atração do campeonato, pelos erros, muitas vezes coletivos, pelas dúvidas criadas. Então, o projeto de lei 6228, veio com o intuito justamente de se corrigir, de se aperfeiçoar, na verdade, o VAR, que tenho certeza que será um meio eletrônico, né, de tirarmos todas as dúvidas e não gerarmos novas dúvidas como vem ocorrendo. Então, a importância do debate é justamente para que se trabalhe no caminho dessa correção. Muito obrigado a todos.